a melhor academia sobre a lógica do preço. Primeiramente, uma boa noite para todo mundo, tá? E para vocês que estão assistindo essa aula no YouTube, isso daqui é mais uma das aulas que eu tô dando dentro da minha comunidade, gratuitamente. A gente tá aí numa semana onde eu tô passando nova posição e primeiro registro pro pessoal, tá? Então eu só vou pegar operações com base em primeiro registro e em nova posição, não vou trabalhar mais nada. E também vou estar aplicando todos os filtros da lógica do preço, tá? Então, bora lá, rapaziada. Já tô gravando? Tô gravando, né? Tô gravando. Então, vambora. Vamos estar procurando aí algumas oportunidades baseadas em primeiro registro e nova posição, só quando eu estiver conectado com um lote, seja ele de compra ou de venda, e também quando eu estiver batendo todos os meus filtros. Se não estiver batendo todos os meus filtros, eu não pego as oportunidades. Até porque eu ensino assim. Então, é a maneira como eu pego também as minhas oportunidades. Vamos lá. Aqui eu percebo que eu já estou conectado com um lote de compra, ó. Vou deixar uma marcação. Eu já tinha feito uma filtragem dos melhores gráficos, tá, pessoal? Então, por isso que eu não tô trazendo aí pra vocês a filtragem hoje. Eu já tinha feito uma filtragem aqui. E vamos lá. Ó, temos aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui um primeiro registro que pode ser que o preço esteja rejeitando ele. E caso haja essa rejeição, eu vou poder estar realizando aqui sim uma operação de compra. O preço não deu alvo ainda nesse domínio vendedor. Se tivesse dado alvo nesse domínio vendedor, eu não poderia estar trabalhando essa oportunidade. E a minha vela de força que poderia estar impedindo qualquer tipo de oportunidade aqui também, ela tá aqui embaixo. Foi ela que fez o rompimento aqui desse lote de compra. Então não tenho nada que me impeça de estar realizando uma operação de compra aqui, caso haja uma rejeição aqui acima desse primeiro registro, tá? Vou deixar o quê? Vou deixar um alerta aqui, mas eu vou ficar de olho, ó. O preço já tá indo lá, pessoal. Chegou. E aqui, além de ser um primeiro registro, é também um limite do preço. Agora já não é mais limite do preço. Por quê, Vitor? Porque já passa da marcação do meu canal de referência, tá, pessoal? Ó, provavelmente não vai haver a rejeição, tá? Não vai. Independente, ó, já posso identificar que lá embaixo eu tenho outro lote de venda. Vou fazer a marcação nele, procuro minha vela de força, a responsável pelo rompimento desse lote e desse lote de venda é essa velinha aqui, tá? Como ela é a responsável pelo rompimento, ela é a vela de força. Mas igual eu passo aí pros meus alunos, cara, quando o início da vela de força tá bem próximo do meu ponto de conexão, geralmente ela não vai me atrapalhar em nada. Por quê? Quando o preço fizer essa movimentação, fazendo essa conexão, muito possivelmente ela vai romper a vela de força aqui, tá? E provavelmente ela não vai estar me impedindo de nada. Então, eu só vou aguardar, porque caso haja o rompimento dessa vela de força, eu tenho aqui esse primeiro registro para estar sendo trabalhado. Deixa eu ver, e aqui eu tenho uma nova posição que também é uma taxa dividida. Vamos ver se vai segurar acima da vela de força? Ó, ainda não conecta, tá, pessoal? Até porque aqui tinha deixado uma rejeição no limite do preço tipo 1. Eu poderia ter comprado aqui nesse candle, tá? Mas como não é um conteúdo da aula, eu não quis pegar. Eu vou fazer o que agora? Eu vou deixar outra marcação aqui de um alerta, ó, pra gente aguardar e ver se o preço vai estar realizando uma conexão ali. Aqui eu tenho uma taxa dividida, o preço fez já essa conexão. Porém, a minha única defesa para estar sendo trabalhada, no caso um primeiro registro, ele tá aqui em cima. Se o preço retornar lá naquele primeiro registro, é muito possível que haja uma conexão com esse lote de compra, então eu não trabalharia essa oportunidade, tá? Posso até aguardar e deixar um alerta lá, mas eu não trabalharia essa oportunidade. O mais interessante aqui pra mim ia ser se o preço, como ele já conecta com o lote de venda, pessoal, mas aqui já rompeu 3 vezes, tá? Esse lote ele tá inválido. Rompeu uma no momento que rompe o lote, 2 no momento que conecta, 3 no momento que foge do domínio, tá? E isso daqui, então, esse lote de venda aqui atrás, ele já tá inválido. Porém, eu tenho outro aqui pra trás, vamos ver se ele fez essa conexão já. Já fez, e o lote também já tá inválido, rompeu 1, 2, 3. Agora eu tenho outro pequeno lote aqui, que é esse nanolote. Caso o preço conecte, pode ser que eu tenha uma oportunidade. E também, mais lá abaixo, ó, eu tenho outro ponto de conexão, tanto aqui quanto aqui, tá? E que se o preço voltar pra estar fazendo essa conexão aí, eu vou ter boas oportunidades. Eu tenho tanto esse primeiro registro quanto esse primeiro registro. Tenho também aqui uma nova posição para estar sendo trabalhada, tá? Então eu deixo o gráfico correr um pouquinho aí e aguardo, tá? Deixa eu ver se a minha última conexão aqui foi com lote de venda. Deixa eu ver... Não, agora o preço já conecta com lote de compra, tá? Vamos avaliar aqui, ó. Lote de compra. Ó, tem que romper até mesmo o pavio. Rompimento. Conexão com o lote. Tenho aqui a minha vela de força, se o preço der alvo lá em cima, só com dupla posição em caso de qualquer rejeição. E eu tenho aqui, ó, uma nova posição, que pode ser que o preço esteja indo lá rejeitar, tá? Vou deixar aqui um alerta e vou aguardar para ver o que acontece. Esse gráfico aqui, ele tava bacana, mas agora ele já não tá mais, pessoal. Ele só vai ficar bacana caso haja uma conexão lá atrás, ó.
lote de compra, rompimento. Se o preço retornar fazendo uma conexão, eu tenho diversas defesas aqui para estar sendo trabalhada, tá? Eu tenho aqui, ó, primeiro registro, primeiro registro, primeiro registro, primeiro registro, primeiro registro, primeiro registro. Tem diversos primeiros registros aqui, pessoal. Então, ele ainda tá sim interessante, só que o preço tem que subir lá e fazer essa conexão com o lote de compra, senão eu não vou ter nada para estar sendo trabalhado. O que eu vou fazer, já que eu tô esperando que isso aconteça? Eu vou deixar um alerta lá em cima e esperar com que o preço suba, conecte e depois haja rejeições para estarem sendo trabalhadas. Aqui, deixa eu ver uma coisa. Ainda não rompeu esse lote. Então, se deixar a rejeição aqui nesse primeiro registro, eu tenho sim aqui uma operação de compra, tá? Ia ser interessante. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui nesse primeiro registro. Pronto. Aqui, ó, pessoal, eu tenho taxa dividida, taxa dividida. Se essa vela romper essas duas taxas divididas e depois retornar lá no meu primeiro registro, aí esquece. Eu não tenho nada para estar sendo trabalhado aqui nesse momento. Mas também, se continuar a movimentação e passar acima desse primeiro registro, depois de retornar aqui, a gente tem uma operação de compra. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Houve conexão com o lote. Houve conexão com o lote. Uma conexão fraca não deixa de ser uma conexão, tá? Então, se essa vela terminar acima desse primeiro registro, eu tenho uma operação de compra. Porém, vai estar fugindo do domínio do lote. Ou seja, eu vou ter que trabalhar ela na ponta do pavio. Vamos ver. Vai ser melhor ainda se fizer essa conexão e essa próxima dar continuidade pro movimento, mas daí agora eu tenho que prestar atenção a outro detalhe. Eu tenho que verificar se eu tenho alguma vela de força nesse movimento, porque caso o preço dê alvo aqui em cima, já fica desinteressante de eu estar trabalhando uma rejeição, tá? E aqui eu também tenho, ó, vela de força, nova posição. Ia ser interessantíssimo caso essa vela terminasse acima da nova posição para depois a gente estar trabalhando alguma coisa. Ó, ela termina verde, tá? Termina verde, tô ainda conectado com o lote, vou deixar uma marcação aqui nesse primeiro registro, ó. Se retornar lá, já tá retornando. Opa, não fez o toque. Deixa eu ver se eu tenho algum outro. Eu tenho aqui também, mas tá mais distante ainda. O preço ainda não rejeita em nada, tá? Como eu tô com uma marcação ali naquele primeiro registro, pessoal, eu vou mudar de gráfico e vou procurar outra coisa. Ó, aqui o preço tá dentro de um domínio de venda. Fica desinteressante de eu trabalhar uma rejeição caso o preço rejeite agora nesse primeiro registro. E outra, já rompeu esse lote de venda. Para que houvesse uma rejeição aqui, que eu vou considerar algo bacana para estar trabalhando, o preço tem que rejeitar acima desse primeiro registro, não pode conectar com a venda. Como já deu alvo numa vela de força, eu não me importaria com o domínio vendedor, tá? Vamos ver. Se ela terminar vermelha, tem compra. Ó, aqui na verdade, deu uma operação de venda pra gente, tá? Mas eu não vou realizar essa venda porque ela não tá dentro do que eu quero tá passando aqui hoje pra vocês. Mas isso daqui é uma vela de venda, tá? Eu faria aqui essa operação de venda. Aqui eu não tenho nada pra estar sendo trabalhado nesse momento. Esse gráfico aqui ele não tá bacana, tá, pessoal? Ele vai levar muito tempo pra me entregar uma oportunidade. Então, eu vou fechar. Aqui em nenhum momento rompe. Opa, minha última conexão foi com a venda. Tive rejeição no primeiro registro, mas eu não posso estar trabalhando aqui agora. Eu já tive uma operação de venda aqui anteriormente, tá? Nessa vela aqui eu poderia estar vendido. Se terminar abaixo, sem conectar aqui com esse lote de compra, eu tenho venda novamente. Vamos ver. Venda. Vou pegar duas taxas, tá? Tá muito bacana essa daqui. Além de estar rejeitando no primeiro registro, tá rejeitando aqui nessa taxa dividida também. Isso daqui é uma operação, sim, a partir do meu ponto de abertura. E eu só preciso aguardar pra ver o resultado dela. Vamos aguardar. Deixa eu verificar aqui se nenhum outro filtro meu acabou não sendo atendido, mas não. Tá tudo perfeito aqui nessa oportunidade, tá, pessoal? Teve venda aqui. Não, calma. Deixa eu ver. A gente teve uma venda pra estar sendo realizada aqui, tivemos outra pra estar sendo realizada aqui, nessa vela, e aqui a gente tá tendo outra venda, tá? Teremos 3 vendas aqui. 3 operações de venda aqui nessa mesma região, tá bom? Minha última conexão foi com lote de venda. Tô tendo rejeição no primeiro registro, sem nova alta em relação à última vela de um lote de venda, né? Operação perfeita, rapaziada. E aqui ainda deu uma exaustão. Deixa eu ver se era uma exaustão mesmo. Se essa vela tem corpo. Não, não era uma exaustão, tá? Porque isso daqui não é uma dupla posição, pessoal. Isso daqui é um doji cinza, tá? E ele faz um reset do preço, isso daqui não é considerado uma exaustão. Senão eu poderia estar comprado exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, onde o preço veio buscar, ó. Teria ocorrido uma exaustão perfeita, tá? Vamos aos critérios, então. Deixa eu explicar pra vocês o motivo da análise. Essa daqui é um pouquinho mais complicada, pessoal, porque tem os alvos, já tinha dado alvo aqui no fundo, então poderia ser desinteressante pra gente, tá? Mas tá batendo sim todos os meus filtros e eu poderia tranquilamente ter realizado tanto essa venda e essa venda aqui, tá bom? Vamos lá. Ó. Temos aqui. Opa, deixa eu deixar um pouquinho maior. Lote de venda. O rompimento. Conexão.
tava dentro de uma VF. Não tinha dado alvo aqui nessa vela de força dos compradores ainda. Sem nova alta. Sem nova alta. Aqui eu tinha 2 domínios, tá? Mas esses domínios são domínios vendedores, porque o pavio da vela verde é maior do que o pavio da vela vermelha, pessoal. Se fosse ao contrário, se fosse assim, ó, eu não poderia ter realizado essa operação aqui. Mas como é domínio vendedor, pavio de vela verde maior do que pavio de vela vermelha, e o preço tinha dado alvo aqui, não tinha problema nenhum pra gente estar realizando essa operação, tá? E aqui foi basicamente porque a gente teve rejeição. Eu tô considerando apenas o primeiro registro. Mas teve rejeição no primeiro registro e na taxa dividida, tá? Mas eu vou colocar aqui apenas primeiro registro. Primeiro registro, sem nova alta, liquidez aberta. A liquidez estava em aberto. E eu tinha alvo de preço aqui para baixo. Perfeito. Vamos lá. Identifiquei o meu lote de venda. Onde que estava o meu último ponto de conexão aqui? Ele foi aqui, ó, pessoal. Calma. Deixa eu ver aqui. Pode ser que eu tenha cometido um pequeno erro aqui, tá? Eu jurei que essa vela tinha finalizado aqui, pessoal. Ela não. Ela tinha finalizado aqui, ó. Tá? Por conta da leitura de gap. Então, esse lote aqui ele já estava inválido, cara. Esse lote aqui ele já estava inválido, tá? Mesmo assim, eu vou explicar a análise pra vocês e vou explicar onde é que tava o meu erro também, tá? Ó, o lote de venda, que eu acreditei que fosse esse o meu último ponto de conexão. Lote de venda, o rompimento. A conexão com o lote veio a partir desse candle aqui. Mas já tinha rompido. 1, 2, 3. Lote inválido. E daí eu achei que o preço tivesse conectado com esse nanolote aqui também, mas ele teria, sim, de fato conectado com esse nanolote se essa vela tivesse finalizado aqui, ó, nessa primeira marcação que eu fiz, tá? Ele teria feito uma conexão, mas essa vela ela não finaliza aqui, ela finaliza aqui em cima, então esse candle, ele não fez conexão aqui com esse lote, ó. Ele poderia ter feito, mas não fez por conta do gap, tá? Então aqui basicamente a gente estava tendo taxa dividida, primeiro registro sendo rejeitado, a liquidez em aberta dos vendedores para estar sendo capturada, não tinha deixado nova alta, tinha liquidez aberta e alvo para o preço. Tranquilo, isso tudo estava correto, mas eu não tinha o meu ponto de conexão, tá? Então pra mim, eu considero essa operação aqui como uma operação incorreta, tá? Aqui houve conexão novamente com o lote de venda, ó. Deixa eu ver se eu tô tendo rejeição aqui em alguma coisa. Pode ser que aqui para trás a gente tivesse um primeiro registro sendo rejeitado. Vamos dar uma olhadinha lá na frente pra ver se eu tinha uma operação de venda aqui. Não, não tinha nada, tá? O ideal mesmo é eu aguardar uma conexão aqui com o lote de compra, depois o preço retornar, me deixando uma rejeição aqui nessa nova posição, ó. Aqui a gente tem uma nova posição, mas o preço tá fazendo o quê? Opa, eu fechei, não era pra ter fechado não, tinha que dar uma olhada antes de fechar, né? E vamos lá pra aquele outro gráfico porque ele tava interessante, pode ser que ocorra outra oportunidade lá pra mim. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro. Conecta, em nenhum momento foge do domínio do lote, rejeita novamente no primeiro registro. Aqui é operação de compra, tá? Tem um alvo de preço, liquidez aberta, peguei 2 taxinhas aí novamente. Aqui tá tudo correto. Tudo batendo. Rejeição no primeiro registro. Tem um alvo. Tudo perfeito aqui. Vamos só aguardar o resultado pra gente ver aí se eu vou pegar um winzão ou se eu vou acabar tomando um loss. Mas tá tudo perfeito aqui. E poderia ser uma operação que eu pegasse até mesmo a partir do meu ponto de abertura, tá? Tinha deixado bastante liquidez, era interessante uma correção sim. Até porque se ela termina como uma dupla aqui, eu tenho outra compra. Mas eu poderia ter tranquilamente pegado essa daqui no ponto de abertura, tá? Fez uma correção, peguei muito melhor ainda. Então, tudo perfeito aqui quanto a essa oportunidade. E novamente, pessoal, apenas filtros e primeiro registro, tá? Ó, vamos lá. Lote de compra. Rompimento. Conexão. Aqui eu já tive uma compra para estar sendo realizada, tá? Aqui já foi uma operação de compra que eu poderia ter tranquilamente também pegado ela daqui a partir do meu ponto de abertura. Eu aguardaria uma pequena correção, mas só por conta dessa liquidez aqui que foi deixada para trás. Deixou bastante liquidez para trás. Conexão. Não foge do domínio, então eu continuo conectado, sem fuga do domínio. Sem fuga do domínio. Alvo de preço. Liquidez aberta. Não tenho nenhum comando, não tenho nada atrapalhando na minha liquidez. A minha vela de força também é igual aquela vela de força que eu falei pra vocês, pessoal. Olha só, quando rompe aqui, ó, e a minha vela de força, ela tá bem próxima do domínio do lote, geralmente ela não vai atrapalhar em nada na minha oportunidade, tá? Sem fuga do domínio do lote. Calma aí, lote de compra, rompimento, conexão. Liquidez aberta, alvo de preço, sem nova baixa. Sem nova baixa. A minha VF aqui já havia sido rompida.
Então é isso. E apenas aqui, ó, primeiro registro. Foi a única defesa que eu tinha sendo trabalhada. Porém, o mais importante, pessoal, identificar um primeiro registro é muito fácil, né? Tá na abertura e pavio da abertura. Então, aqui tem primeiro registro, aqui tem primeiro registro. Pronto, é muito fácil de identificar. O interessante é a gente saber contextualizar essa análise para que a gente esteja batendo junto com os filtros. Porque se tivessem filtros aqui me dizendo que eu não poderia estar realizando essa análise, eu não faria, tá? Eu não realizaria aqui essa operação de compra. Então, vamos lá, vamos ligar todos os pontos aqui para eu estar mostrando para vocês. Tenho aqui o meu lote de compra, o rompimento desse lote veio a partir dessa vela de força. Eu tenho que me preocupar com ela, porém, isso daqui não é uma taxa dividida, tá, pessoal? Eu já tinha verificado anteriormente, isso daqui não é uma taxa dividida. O meu lote de compra, o ponto de rompimento, a minha conexão veio a partir dessa vela de força aqui, mas isso daqui é desinteressante pra gente, a gente não tá trabalhando dentro dela. Tenho aqui alvo de preço. A minha liquidez está aberta, pode ver, eu não tenho nenhum comando. Se aqui tivesse um comando, poderia ser que ficasse perigoso. Mas eu não tenho nenhum comando e eu teria essa liquidez aqui de compra também para estar sendo capturada. Comandos só vão atrapalhar a partir do momento que ele for para trás, tá, pessoal? Se a gente não tiver nenhuma liquidez aqui na frente e a gente tiver um comando aqui para cima, vai ficar perigoso de eu realizar a minha oportunidade, mas eu não tinha. Então, liquidez aberta, preço não deixa a nova baixa no momento da rejeição, ó, porque ele não consegue romper a ponta desse pavio. Só seria considerado uma nova baixa se essa vela tivesse terminado com um corpo abaixo dessa vela de compra, tá? Desse lote aqui comprador. Então, sem nova baixa, não foge em nenhum momento aqui do domínio do lote de compra, ó. E a gente teve apenas aqui um primeiro registro sendo rejeitado. Venda rejeitando venda. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilão? Eu acho que no momento que eu tô explicando aqui pra vocês, fica tranquilo de estar entendendo por que eu realizei a análise. Mas eu quero muito que vocês se foquem, principalmente nessa questão aqui, ó, pessoal. Se preocupem com a vela de força e se preocupem com a conexão. Se o preço der alvo na vela de força, cara, tu só vai poder comprar ou vender ou qualquer coisa assim se fizer dupla posição ou se romper ela. Nesse caso, ela já tá rompida. Então ela não atrapalha em nada qualquer operação futura que eu for estar realizando aqui a favor dos compradores, tá? Vamos ver se aqui deixou outra. Não, tinha travado lá. E agora, ó, o preço já tá saindo de um domínio de venda. Aqui eu já não faço mais nada, tá? Ó, domínio vendedor. Pavio da vela verde maior do que o pavio da vela vermelha. Domínio vendedor. O preço tá segurando no domínio, mesmo que já tivesse terminado aqui dentro, seria perigoso qualquer coisa. O que eu vou esperar aqui agora? Uma conexão com o lote de venda, tá? Em nenhum momento o preço conecta aqui com esse lote de venda ainda. O que eu posso fazer? Aguardar com que o preço agora vá lá fazer essa conexão, para depois me deixar uma rejeição, por exemplo, aqui nesse primeiro registro, tá? Vamos embora. Vamos procurar outras oportunidades aí. GBP Audi. Vamos dar uma olhadinha. Tinha aqui um ponto de conexão. Tive rejeição no primeiro registro, mas tinha segurado na vela de força dos vendedores. Eu não teria realizado essa compra que aconteceu bem aqui no candle das 21h35. Não teria feito, tá? E aqui agora, o preço está saindo de um domínio de venda e de uma vela de força dos vendedores. O que eu vou aguardar? Vou aguardar uma conexão com o lote de venda, que já até ocorreu. E caso rejeite lá, agora no meu primeiro registro aqui, ó, eu vou ter uma operação de venda para estar sendo realizada. Vou deixar um alerta lá. Porém, eu tenho um porém aqui. Aqui nós temos o quê? Domínio de compra. Pavio da vela vermelha é maior do que o pavio da vela verde. Jogo a marcação lá na frente. Se der alvo aqui antes de ir lá no meu primeiro registro, eu só posso vender, caso o preço rejeite esse primeiro registro, fazendo uma dupla posição. Sem dupla posição, eu não vou realizar nada se o preço der alvo aqui, ó. Deu alvo. Pronto. Isso já me indica que eu não posso estar realizando aquela operação caso o preço retorne lá, tá? Mas eu vou deixar demarcado aqui o meu outro lote de venda, que caso vá lá fazer essa conexão, vai ser bem bacana pra mim. E se voltar lá também naquele ponto, deixa eu tirar isso aqui. Se retornar lá naquele ponto, ó, não rompeu o domínio ainda. Se retornar lá naquele ponto agora só com dupla posição, tá, pessoal? Por isso que eu deixei as duas marcações ali, os dois alertas. Vamos lá, deixa eu ver se o primeiro registro aqui tá sendo rejeitado. Opa. E eu acho que eu viajei aqui de não pegar uma venda. Não. O preço ele não havia rejeitado. Pessoal, ó, isso daqui... Sai fora. Isso daqui não é considerado rejeição, tá? O preço precisa bater com o corpo e depois deixar um pavio para me indicar uma rejeição. Isso não é rejeição que está ocorrendo aqui agora. Eu posso estar conectado com lote de venda, tudo bem, mas isso daqui não é uma rejeição. Agora, se essa vela terminar bem espremida aqui, ó, e rejeitando nesse primeiro registro, eu tenho venda? Tenho, tranquila. Até porque a minha vela de força aqui, ó, dos compradores já foi rompida. Vamos ver. Ó, melhor ainda, tá, pessoal? Melhor ainda, porque o preço agora dando essa margem pra mim vai ter mais espaço pra estar trabalhando a rejeição aqui nesse primeiro registro. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui outra marcaçãozinha, já vou lá olhar o GBP Audi. Vou pegar aqui outra marcaçãozinha, vou deixar lá no meu primeiro registro.
e vou criar um alerta, porque se o preço retornar lá, eu quero ver a maneira como ele vai retornar, para ver se eu vou poder realizar ali uma entrada de compra ou de venda, tá? Ó, aqui, ó, olha lá o meu filtro que me faz não realizar uma operação caso não faça uma dupla posição. Lote de venda, identifica o ponto de rompimento. Então, vela de força. Olha lá, a marcação do corpo, da parte da abertura desse candle. O preço, no momento que fez essa conexão, ele também rejeitou na minha vela de força, pessoal. Como houve essa rejeição aqui na vela de força, eu só vou poder realizar uma operação caso faça uma dupla posição aqui. E, de antemão, já posso dizer para vocês, não vai ocorrer, tá? Não vai ocorrer. Só se essa vela agora fizer uma reversão e depois... Calma lá. Se essa vela fizer uma reversão, romper a minha vela de força dos compradores e depois retornar rejeitando ou nesse mesmo primeiro registro aqui, tá? Tem que haver o rompimento dessa vela de força aí agora, pessoal. Senão não vou ter entrada. Lá pra baixo eu tenho meu ponto de conexão, beleza. Vou deixar lá demarcado. Ó, eu acho que vai romper a nossa vela de força, hein, pessoal. Rompendo essa vela de força ali já começa a ficar interessante. Ó, aqui também, ó. Fez um rompimento lá do primeiro registro. Se terminar abaixo desse primeiro registro aqui agora, eu tenho liquidez. Aqui eu não tenho, mas aqui eu tenho, tá? Então se terminar abaixo do primeiro registro aqui é venda, ó. Não terminou abaixo, não tenho nada pra tá fazendo aqui nesse movimento aqui agora. Porém eu ainda tenho aquele outro primeiro registro lá em cima. Se tivesse terminado aqui abaixo, ó. Lote de venda, rompimento, conexão, em nenhum momento houve fuga do domínio. Então, se tivesse rejeição aqui nesse primeiro registro, teria pressão de venda, teria tudo bacana aqui para estar realizando uma operação de venda. Nesse momento, nada, tá? E eu tenho sim, na verdade, uma operação de venda aqui rolando, que é no limite do preço tipo 2. Mas, como não é o conteúdo da aula, eu não vou trabalhar essa oportunidade. Eu teria sim uma operação de venda aqui agora, tá rolando uma operação de venda, tá, pessoal? Mas eu não tô pegando, porque não é o conteúdo da aula. Mas vamos ver aí se teria pagado aqui a minha oportunidade diretamente do meu ponto de abertura, tá? Eu teria pegado essa daí no meu ponto de abertura do preço. Abriu o candle, eu vendi. Pagou. Limite do preço tipo 2 tá aqui, tá, pessoal? Ó. Tem pavio na parte do fechamento, pavio na parte da abertura, cria-se um limite do preço. Meu melhor ponto de entrada tá aqui, mas como eu tô dentro do domínio do lote, eu tenho alvo e ainda houve pressão por parte dos vendedores, uma operação direto de abertura que cabia tranquilamente e teria dado um wинzão pra mim. Não é conteúdo da aula, eu não vou pegar, tá? Pode ser que agora esteja ocorrendo aqui uma conexão com esse outro lote. Tenho aqui diversos primeiros registros para estar trabalhando, mas, olha lá, tem que romper a minha velinha de força, tá? Vamos ver se vai terminar rompendo a vela de força, tá, pessoal? Olha só toda a reação que o preço teve no momento que bateu na vela de força dos compradores. Vocês acham que agora, se deixar uma rejeição aqui nesse primeiro registro ou nesse primeiro registro, fica interessante pra gente estar trabalhando uma operação de venda? Vai ficar interessante aqui, pessoal? Não. Vai ficar uma porcaria, cara. Fica péssimo, tá? Péssimo, péssimo, horrível. Não fica bacana. E é essas coisas que uns e outros traders aí, eles não passam pra vocês dentro da lógica do preço, tá? A gente precisa ter filtragem nas nossas operações. Não é porque bateu no primeiro registro que eu vou sair comprando ou que eu vou sair vendendo, pessoal. Não, cara. Não dá pra trabalhar as nossas oportunidades dessa maneira. Isso daí é o famoso tiro no pé. Não dá. Não fica bacana. Aqui como eu tô... não terminou. Se ela terminasse verde ali, possivelmente eu teria realizado uma entrada. Opa, opa, opa. Ah, rapaziada, eu acho que eu deixei na mesa aqui, hein. Não fez o toque no canal de referência. Vou considerar uma rejeição? Não vou. Deixa eu ver, eu tenho outro canal de referência de primeiro registro aqui. Terminou dentro, não é rejeição, não faço nada. Tá? Não tenho nada pra estar sendo feito aqui, infelizmente. Agora eu vou ter que aguardar uma conexão com lote de compra aqui, porque possivelmente eu não vou ter nada pra estar realizando aqui. Deixa eu ver, aqui é um domínio de... Cara, tá tendo retirada de pavio aqui. Retirada de pavio, isso daqui é um comando, isso daqui é uma taxa única. E aqui eu tive, eu acho, ó. Não, ainda não tinha feito o rompimento desse lote. Então, não, eu não tô tendo conexão ali com o lote de venda. Não tá bacana. Opa, aqui, olha lá, pessoal, olha lá. Rejeitou aqui agora no primeiro registro, mas deu alvo na vela de força contrária? Deu alvo na vela de força contrária, eu tenho venda aqui pra estar sendo realizada, tá? Tinha deixado bastante liquidez aqui pra trás, né, cara? Peguei num posicionamento não tão bacana, mas valia ter aguardado um pouco mais aqui pra eu ter realizado essa venda. Mas vamos lá, vou deixar apenas essa taxa aí agora, tá? E aí vem a outra coisa que é muito bacana aqui dessa questão desse filtro, que eu já vou mostrar aqui pra vocês, tá?
E que, caso o preço dê alvo numa vela de força contrária, a gente pode sim estar realizando a operação de venda aqui, pessoal. Não tem problema, tá? Vamos ver se a gente vai pegar um winzão aí ou a gente vai pegar um loss. Outra operação que bate todos os meus filtros diretamente no ponto de abertura, eu poderia estar realizando essa análise aqui tranquilamente, tá? Como tinha deixado muita liquidez, o mais interessante, pessoal, era ter trabalhado mais ou menos aqui assim mesmo essa operação de venda, tá? Mas aqui, basicamente, rejeição no primeiro registro, já deu alvo na vela de força dos vendedores, então a gente vai trabalhar com o último alvo, tá? Tinha dado alvo na vela de força de compra, depois deu alvo na vela de força de venda, a gente vai considerar essa daqui para estar realizando aqui a nossa operação de venda, tá? Vamos embora. Deixa eu explicar para vocês aqui agora. Lote de venda, rompimento, conexão. E a conexão ocorreu por parte de uma vela de força também. O preço já havia rejeitado nela, então mesmo que tivesse rejeitado aqui atrás, eu continuo tendo alvos para o preço aqui, liquidez aberta. Então tem tudo de bom aqui, pessoal. Não tenho nenhum problema para estar realizando aqui essa análise. Tá batendo todos os meus filtros. Vamos embora. Ó. Lote de venda. Rompimento. Opa. Rompimento. Vai ficar um em cima do outro aqui, né? Vou botar mais aqui pra cima. Rompimento. A conexão. Conexão. Essa conexão também é o quê? A vela de conexão também é uma vela de força. Porque ela faz o rompimento desse nanolote de compra aqui e desse outro nanolote de compra, tá? Então, lote de venda, rompimento, conexão. Tô dentro do domínio. Deixa eu colocar aqui. Dentro do domínio. Isso daqui, pessoal, esse filtro aqui, ele me diz se eu posso pegar a minha operação de abertura ou eu tenho que pegar ela no melhor ponto de entrada. Mas não é o único critério, tá? Se o preço vem deixando nova alta em relação à última vela de um lote contrário, é interessante também a gente pegar no melhor ponto de entrada, porque pode ser que o preço vá fazer essa correção. E também, outra coisa, se não deixa nova alta, mas deixa muita liquidez para trás, que foi o que ocorreu ali, tá? É interessante eu pegar pelo menos ali na metade da liquidez, pessoal. Eu peguei num ponto de entrada ali que pra mim não tava muito bacana, porque poderia ocorrer dessa vela ir lá buscar a liquidez e acabar deixando só uma rejeição ao invés de uma reversão do movimento, tá? Dentro do domínio, alvo de preço, liquidez aberta, alvo de preço, liquidez aberta. Eu tinha essa VF que poderia ter sido perigoso pra gente, mas não foi porque já tinha dado alvo na VF contrária. Tô dentro do domínio, sem nova alta. Ponto de atenção para essa operação, muita liquidez. Muita liquidez sendo deixada no candle, tá? E, novamente, minha única defesa, pessoal, foi o primeiro registro, tá? Tá vendo? Qual que foi o ponto mais importante dessa análise aqui? Foi o gatilho ou foi o filtro? É o filtro, pessoal. A filtragem da minha operação, que foi o mais importante para eu estar realizando aqui uma boa análise, tá? Vamos lá. Lote de venda. O ponto de rompimento veio a partir desse candle, que era a minha vela de força. Pessoal, quando o preço estiver rejeitando na vela de força, vocês não podem pegar a oportunidade. Ou precisa dar uma dupla posição, ou precisa dar alvo na vela de força contrária. Nesse caso, não foi com dupla, foi com alvo na nossa vela de força contrária, que também é o nosso ponto de conexão. O principal das minhas análises é sempre isso, pessoal. Identifico o lote de venda, o ponto de rompimento, o ponto de conexão, tomo cuidado com a vela de força, e depois eu identifico as minhas defesas, tá? Então, a partir do momento aqui que o preço termina dentro do domínio do lote, me indica que eu posso estar pegando uma operação de abertura, mas eu não poderia trabalhar se já tivesse dado alvo aqui, né? E outra coisa, ponto de atenção, muita liquidez no candle de rejeição, tá? Isso daqui é interessante a gente deixar para trabalhar num bom ponto de entrada, não pegar aqui a nossa operação de abertura. Eu tinha alvo de preço aqui para baixo, porque esse alvo aqui já tinha sido cumprido. Opa, talvez não, tá? Talvez esse alvo aqui também tivesse em aberto. Tinha liquidez aberta e o preço não havia deixado uma nova alta em relação ao lote contrário, tá? Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, não sintam vergonha de perguntar, cara. Eu tô aqui pra tirar as dúvidas de vocês. Tá tranquilo? Então tá tranquilo, fechou. Acho que tá bem explicadinho também, né? Pode falar, sem problema, pode falar. Ó, o SDZAR, ele foi lá conectar, pessoal. Ó, aqui a gente tinha uma operação de compra pra estar sendo realizada, tá? Essa vela aqui eu estaria comprado, ó. Domínio, dentro da vela de força dos compradores. Liquidez aberta de compra pra estar sendo capturado. Ó. E dupla no domínio de compra. Ainda dentro de uma vela de força dos compradores.
gráfico tá trabalhando de uma forma lateral, então eu posso trabalhar tanto compra quanto venda em domínios, tá? Em duplas ou triplas nos domínios. Aqui, deixa eu ver, minha última conexão foi com lote de compra, porém já tinha tido fuga desse domínio, desse lote. Olha aqui, ó, a dupla posição, pessoal, a favor do movimento de compradores. Tem alguém com o microfone aberto, se quiser tirar dúvidas não tem problema. Então toma cuidado aí, pessoal. E aqui a gente teve, ó, domínio de compra, dupla posição, tô dentro de uma vela de força dos compradores. Compra nesse candle aqui, tranquilona. Comprinha linda, aliás. Cara, aqui tá ficando muito distante do nosso ponto de conexão, pessoal. Os nossos pontos de conexão. Deixa eu até dar uma olhada pra ver se eu tenho como pegar alguma coisa aqui. Aqui eu tenho um domínio comprador, deixa eu ver. Ó, deu alvo aqui nesse domínio de compra. Feito até uma tripla posição ali em cima dele. Mas aqui já tá meio desinteressante pra mim. Acabou a call? Não, ainda tamo. Ó, bacana, hein? Tamo com bastante gente aí. Vambora, rapaziada. Vambora. Foram fechados alguns gráficos. Aqui houve o rompimento. Tô conectado. Minha última conexão foi com o lote de compra. Não tenho vela de força sendo rejeitada. Deixa eu ver se isso daqui é um primeiro registro. Não, isso daqui não é um primeiro registro. Isso daqui é só um limite do preço tipo 2. Ó. Se terminasse acima desse canal de referência, tinha uma compra, tá? Vamos ver? Não termina. E agora, não ocorre conexão também com o lote de venda. Eu continuo conectado com o lote de compra aqui, tá? Não, mentira minha. O preço rompeu 1, 2, 3. Aqui tinha conectado com a venda já. Conecta, rejeitou lá na taxa dividida lá em cima, ó, cara. Que interessante, tá? E essa vela aqui faz a reversão do movimento. Deixa eu ver, meu ponto de conexão tá aqui. Aqui eu tenho outra vela de força nesse candle. O preço tá dando alvo nela. Aqui houve rejeição no primeiro registro, ó. Deixa eu ver qual que tinha sido minha última conexão. Lá atrás, ó, eu tinha um ponto de conexão lá atrás, ó, pessoal. Aqui, ó. Houve uma conexão com lote de venda, rejeitou nesse primeiro registro, ó. Mas já tinha dado alvo numa vela de força. Porém, vamos ver. A vela de força que faz o rompimento daquele lotezinho de compra é essa daqui. Eu poderia ter vendido nesse candle aqui tranquilamente. Aguardado uma pequena correção e realizado minha operação de venda. Agora eu tenho outros pontos de conexão aqui para baixo. Já rolou a conexão. Tenho aqui vela de força. Vamos ver qual que é a minha VF aqui. Essa vela aqui ainda não faz o rompimento desse lote. Ela tá no gap, tá? A vela que de fato faz o rompimento desse lote é essa daqui. Então, vela de força eu não tenho nada aqui pra estar me atrapalhando. E eu tenho aqui um primeiro registro que pode ser que o preço esteja indo ali rejeitar, ó. Vou deixar uma marcação aqui nele pra identificarem, ó. Pronto. Se o preço me deixar uma rejeição aqui nesse primeiro registro agora, eu vou ter uma operação de venda pra estar sendo realizada. Deixei uma marcação, troco de gráfico e procuro outra coisa. Tenho aqui outro ponto de conexão. Tenho esse e esse. Vamos ver o que vai estar ocorrendo aí. Se fizer essa conexão aqui, eu tenho apenas esse primeiro registro aqui para estar sendo trabalhado. Opa. Conecta com a compra. Ui, que susto que eu tomei, rapaziada. Ai, cara, não tava esperando o alerta, tomei um cagaço, rapaziada. Que bom que não tem câmera aberta aqui, cara. Me pisquei todo na hora que deu... Ai, cara, nenhum dos gráficos tá bacana aqui agora, pessoal. Meu próximo ponto de conexão aqui tá bacana, ó. Se o preço for lá em cima... Ai. Se o preço for lá em cima e fizer uma conexão aqui com o lote, vai tá bacana. Aqui já teve fuga do domínio, não tem mais nada. Mais nada. Opa, foi lá fazer essa conexão, ó, bacana. Aqui eu tenho uma vela de força e aqui eu tenho um domínio de venda. Já foi no domínio de venda. E a única vela de força que eu vou ter aqui agora que podia estar sustentando o preço para que eu pudesse realizar uma compra, olha só o quanto que ela está distante, cara. Se rejeitasse nesse primeiro registro e rejeitasse nela, ainda ficaria interessante. Mas aqui agora, ó, o preço está dentro desse domínio de venda aqui, eu não vou poder fazer nada. Nada. O melhor para mim é o preço sair desse domínio de venda aqui. Ó, vamos lá. O melhor pra mim é o preço sair desse domínio de venda.
e rejeitar aqui nesse primeiro registro, senão não tem nenhuma oportunidade também. Aqui tinha dado conexão. Nossa, nada, hein, pessoal. Agora o gráfico se revirou-se. Aqui eu tô tendo rejeição. Não, nenhuma, tá? Nenhuma, não tem nada. Nada. Começou a ficar feio, tá vendo, pessoal? A gente entrou num momento que o gráfico tava bom. O gráfico tava respeitando todas as nossas análises e ele tava bom. E agora ficou o quê? Ficou uma porcaria. Não tem nada aqui pra estar sendo trabalhado, tá? Não tem nesse gráfico, não tem um... Opa, aqui pode ser que tenha ocorrido. Ah, não, é aquele gráfico lá, ó. Já tinha rompido essa vela aqui? Já. Tá, aqui se ocorresse uma rejeição em algum primeiro registro, sem conectar com o lote de venda agora eu poderia pegar, porque ela já tá dando alvo aqui na vela de força, ó. Mas dessa maneira aqui eu não posso estar trabalhando. Ele teria que terminar acima dessa minha marcação que eu fiz. Na verdade, acima dessa, ó. Que é um ponto de conexão com o lote. Então aqui eu já não tenho nada. Também, eu tenho apenas esse lote de venda aqui, ó. Que o preço pode vir a conectar. E eu não tenho mais nada aqui, pessoal. Também não tenho mais nada. O que eu vou fazer? Eu fecho, cara. Não tenho nada pra estar trabalhando. Vou deixar aberto pra quê, né? Não tenho nada. E aqui outro gráfico, onde eu não tenho absolutamente nada, cara. Só esse ponto de conexão aqui, ó, com os compradores. Ou então aguardar um tempão aí, né? E esperar com que o preço venha a fazer uma conexão aqui pra baixo, tá? Então basicamente eu não tenho mais nada. Como a gente bateu uma meta bem bacana aí com vocês, cara, acho que tá bom já, né, pessoal? Alguém tá com alguma dúvida sobre algum filtro, sobre qualquer coisa assim, pessoal? Eu tiro a dúvida de vocês, não tem problema, cara. Mas eu espero que vocês tenham pegado alguns dos filtros, a forma como eu analiso. Pode falar. Carlão? Boa noite, Vitão. Boa noite, querido. Eu tenho só uma dúvida em relação à fuga do domínio, sabe? Cara, assim, ó. Vamos lá. Sempre que a gente estiver aqui, ó. Vamos fazer um desenho? Acho que dá tempo. Ó. Lote de compra. Opa. Lote de compra. Agora, o rompimento. Vou deixar aqui uma nova posição. Vou deixar aqui uma nova posição. Agora o preço retorna fazendo essa conexão. Eu já vou fazendo rompendo a vela de força, tá? Porque senão não vai dar tempo pra explicar. Ok. Faz rompendo já a vela de força. Tá? Ó. Quando eu trato de fuga do domínio, cara, é isso daqui, ó. Se o preço... Aqui eu tenho, né? Ó, eu não sei se tu sabe identificar uma nova posição, sabe? Sei, depois do rompimento, né? Isso, faz um rompimento, nova posição. Aqui eu teria minha vela de força, que se o preço tivesse rejeitado abaixo dela, eu não poderia pegar, certo? Certo. Tá. Agora, ó, vai retornar lá, rejeitando na nova posição. Só que, quando houve a rejeição... Primeiro eu vou fazer sem dar fuga do domínio do lote, ó. Nesse momento aqui, tu tem uma operação onde tu pode estar trabalhando a rejeição dessa nova posição a partir do teu ponto de abertura, tá? Ah, entendi. Agora, o domínio do lote, ele fica justamente no ponto de conexão aqui, ó, cara. Entendi. Ele fica justamente no teu ponto de conexão. Então, essa parte aqui, ó, é o domínio do lote. Agora, se ocorre isso daqui, ó, Carlão. Ó, detalhe pequeno, mas é detalhe e faz diferença. Agora, aqui eu tive uma fuga do domínio do lote. E qual que vai ser aqui agora o meu melhor ponto de entrada? Cara, eu sempre vou deixar pra pegar na ponta do pavio ou em uma vela de força. Só que como aqui não tem vela de força, eu vou deixar sempre pra pegar na ponta do pavio, quando o preço fugir do domínio do lote. Quando ele estiver da outra maneira, cara, que é quando o preço termina assim, ó, ela vai tender a fazer a reversão. Mas quando ela terminar dessa maneira aqui, ela pode muito bem vir buscar a ponta do pavio e acabar terminando dessa seguinte maneira aqui, ó. Ah, entendi. Ela tipo, é chamada... Isso que é a fuga do domínio, né? Isso que é a fuga do domínio. Ah, entendi. Por quê? Tu aprendeu de alguma outra forma? Não, é porque eu tô estudando na sua mentoria gravada. Ah, tá, certo. Essa daqui, É só mesmo. essa daqui é a fuga do domínio, cara. O preço fugiu do domínio do lote, tu tem que pegar na ponta do pavio. Esse daqui é o teu melhor ponto de entrada. Entendi. Aí nesse caso eu trabalho uma reversão. Nesse caso aqui, tu vai trabalhar uma retração. Uma retração. É, quando ele estiver dentro do domínio, tu vai trabalhar uma reversão. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Quando ele estiver fugindo do domínio, tu vai trabalhar uma retração. Tu vai ter que pegar na ponta do pavio do candle. Certo.
Entendeu? Porque, tipo, a força, ela estando dentro do domínio comprador, significa que você pode pegar uma reversão, né? Exatamente. Exatamente. E quando ele Ah, fugir do entendi. domínio do lote, tu tem que trabalhar o preço na ponta do pavio. Até a ponta do pavio, que é o último Do ponto, né? pavio, isso, do pavio de rejeição. Ah, Da vela de entendi. rejeição. É, nesse caso, eu prefiro nem trabalhar nesse caso. Melhor Quando foge trabalhar do a reversão. domínio, E no caso, eu prefiro trabalhar a reversão mesmo, no caso. então sempre deixa pra pegar as tuas operações quando. Não, cara, eu vou te falar que não quer dizer que seja mais seguro. E sim que o operacional ele acaba trabalhando dessa forma. Quando tem a fuga do domínio do lote, a gente só precisa pegar na ponta do pavio. Ele tende a respeitar da mesma forma, tá? Ah, entendi. Ele tende a respeitar da mesma forma. A gente só tem um ponto de entrada diferente. Ah, entendi. Fechou? Fechou, Vitão. Tamo junto, cara. Valeu mesmo. Tamo junto então, rapaziada. Fechamos 4-0 aí. E com bastante conhecimento sendo entregue aí pra vocês. Graças a Deus. Fechou? Uma ótima noite pra vocês então, pessoal. E isso daqui vai lá pro YouTube, tá? Falou, rapaziada. Tamo junto. Fiquem com Tamo Deus. junto. O seu futuro está aqui. Família carne. Todo bem, vai curtir. Família, a casa.